Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos os meus amados irmãos. Eu venho trazer mais uma vez uma palavra, parte do Senhor, para meus irmãos, que se encontra em Daniel. Eu vou ler só um versículo, para não tomar muito tempo. Louvado seja Deus. Eu vou ler Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura assinada entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como acostumava fazer. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu venho dizer para meus irmãos, e o tema que eu venho dizer para vocês, que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que o Senhor nunca falhou. E Ele vela pela sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu quero falar para vocês, meus irmãos, enquanto nós oramos, nós somos transformados. É o poder da oração. Poder da oração. Enquanto nós oramos, nós somos transformados, nós somos renovados. Quando nós oramos, trazemos Deus para dentro da nossa casa. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Assim como diz Daniel aqui, lançaram ele na cova dos leões. Por que lançaram ele na cova dos leões? Porque eles eram um povo invejosos. Um povo invejoso que tinha inveja de Daniel. E quanto mais ele orava, meus amados irmãos, ele se destacava ali onde ele estava, ali perto do rei Dário. Ele se destacava, tudo que ele fazia era um destaque. E aquele destaque ofuscava. Deus colocou um brilho no Daniel, que cada vez Daniel destacava. Aquele brilho ofuscava os olhos do adversário, dos inimigos. Foi por esta razão, meus irmãos. Foi por esta razão, meus irmãos, que eles colocaram Daniel na cova. Na cova dos leões. Deixaram os leões. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Lançaram Daniel na cova. Perdoe, meus irmãos, porque hoje aqui está na graça. Louvado seja Deus, aleluia. Meus amados irmãos, então, por inveja, lançaram ele na cova dos leões. E eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos, através desse texto. É assim que acontece conosco também. Os nossos adversários, eles também querem lançar nós na cova dos leões. Eles querem que o leão come nós. Mas, meus amados irmãos, ninguém pode tirar o brilho que o Senhor colocou em nós. O brilho que Deus colocou em nós, meus irmãos, ofusca os olhos deles. E eles não podem nos derrubar. Daniel foi para a cova dos leões, lançaram ele na cova do leão, mas Deus fechou a boca do leão, tapou a boca do leão. E aquela noite o leão jejuou. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E quem fez toda essa armação foi quem caiu na cova dos leões. Porque quando o rei Dário também jejuou, era um decreto, meus amados irmãos, um decreto que não poderia revogar mais. Porque o rei Dário assinou que aquele que estivesse na presença de qualquer Deus, durante 30 dias, ia ser lançado na cova dos leões. E Daniel não se importou. Não, porque já era hábito de costume ele orar 3 vezes ao dia. E não seria aqueles homens
que seria o impedimento para ele da palavra, da oração dele chegar até a Deus. Então, aqueles homens não impediu. Louvado seja Deus. Mas o rei Dário se incomodou. O rei Dário, quando viu que ele assinou aquele papel e que não poderia ser revogado, amados irmãos, ele muito se entristeceu. Mas não podia revogar. A palavra do Senhor diz assim que ele voltou ao palácio. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz aqui, no versículo 16, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse nas covas do leão. Disse o rei a Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele que te livre. Aqui no 18, então o rei Dário dirigiu-se ao palácio para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu do teu sono. Rei Dário assinou aquele decreto, mas não poderia ser revogado. Meus irmãos, e à noite fugiu o sono do rei Dário. Mas ele no seu interior, ele falava que o Deus de Daniel, porque Daniel não tinha culpa nenhuma. Daniel era um homem que, como diz aqui a palavra do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Ele tinha um espírito excelente. Daniel tinha um espírito excelente. Uma pessoa boa. Mas o adversário queria achar defeito em Daniel e não achava. E o único defeito que tinha era de ver Daniel 3 vezes ao dia orando, clamando ao Deus Altíssimo. E esse decreto foi feito. Lançaram Daniel na cova dos leões. Mas ao amanhecer o rei Dário chegou. Daniel, oh, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei alegrou-se sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirada Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque creia no seu Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Assim somos nós, né, meus irmãos? Muitas vezes lançam nós nas covas dos leões, a gente não sabe nem por que estão lançando a gente na cova, né? E tramam contra nossas vidas, né? Mas o Senhor faz nós sair de cabeça erguida, liso, sem nenhum machucado, sem nenhum ferimento. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aquele que outrora, Decomanachai, desejou o mal contra nós, né? Armou contra nossas vidas, né? Fez aquela armação contra nós, né? Eles que foram jogado, né, na cova dos leões, como assim diz, né, a palavra de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Eles que foram jogados, porque a palavra de Deus diz assim, que o rei Dário mandou tirar a pedra. Tirou a pedra que estava da cova, né, e chamou Daniel, e Daniel saiu com vida. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mas o rei Dário pegou aqueles que tramou contra a vida de Daniel, porque o rei Dário viu que aquele homem, Daniel, ele não tinha nenhum perigo. Ele era um homem íntegro, um homem bom. Por que ser lançado na cova dos leões? O rei Dário não achou defeito nele. Por que os adversários lançou ele? Porque cada vez Daniel se destacava
Daniel ia crescendo pela bondade, que ele tinha um espírito excelente. Daniel foi crescendo. O rei Dário sempre dava outros cargos maiores para ele, para Daniel. E eles começaram a ter inveja de Daniel. E é assim das nossas vidas também, quando a gente começa a se destacar, aí vem os adversários, querendo nos jogar por terra, querendo nos machucar, querendo nos ferir, pondo impedimento, pondo barreira. Mas a palavra de Deus, ela é pura, ela é verdadeira. A palavra de Deus diz assim, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Senhor vela pela tua palavra para cumprir-se. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E nós também temos que entender que quando nós estamos crescendo, se destacando, vem a inveja. Aí vem a armação, mesmo sem a gente fazer nada. A gente não precisa fazer nada. Mas eles não podem esquecer que Deus colocou um brilho em nós. E o nosso brilho ofusca os olhos do adversário. Ofusca os olhos do nosso inimigo. Mas eles não sabem de uma coisa, que ninguém pode apagar o brilho que Deus coloca em nossas vidas. A palavra de Deus diz assim, nenhuma arma forjada preparada contra o servo do Senhor não prosperará. E não vai prosperar mesmo, porque o sangue de Jesus tem poder e nos garante vitória. Não adianta o adversário lutar contra as nossas vidas. Não adianta o adversário lutar com aquele que ora, aqueles irmãozinhos que oram, que estão sempre trazendo Deus para dentro da tua casa, porque a palavra de Deus ali em Tessalonicenses diz assim, no versículo 5:17, diz assim, orai sem cessar. Irmão, aqueles que oram, traz Deus para dentro de sua casa. E quando vem alguma investida maligna, o Senhor afasta. O Senhor queima com o fogo do teu Espírito Santo e não chega até a nós. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A inveja daqueles homens foi tanta que jogaram Daniel na cova dos leões. Daniel não é vencido, mas ele é um vencedor. Porque ele lá dentro da cova, ele clamou ao Senhor e Deus enviou um anjo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Assim diz, meus irmãos, que quando nós temos vida com Deus, não somos devorados pelos nossos inimigos. E os que tramam, volta para eles. Temos que ter uma vida de oração. Só assim seremos firmes e vencedor. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz assim, meus amados irmãos, que o rei Dário, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, que o rei Dário mandou jogar, tirou Daniel, mas lançou ali na cova aqueles homens que tramaram contra Daniel, mulheres e filhos. E a palavra de Deus diz aqui que então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, lançaram na cova do leão e disse ao rei Dário: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Mas uma coisa diz aqui embaixo. Aleluia, louvado seja Deus. No 24, ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhe esmagaram todos os ossos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Quando a gente fala da palavra do Senhor, muitas vezes as pessoas não acreditam, né, meus irmãos?
falando assim, mas será que essa mulher tá lançando as coisas sobre nossas vidas? Não, a gente fica quietinho, a gente entra em oração, entra no nosso quarto, clama o teu Deus, quem sabe ele te ouvirá. Ali em Jeremias 33:3, clama a mim, responderei-te-ei grandes coisas e firmes que ainda não sabe. O servo de Deus é assim, quando alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está errada, ele entra em oração, entra no seu quarto, clama a mim, decomalachai, clama a mim, responderei-te-ei grandes coisas e firmes que ainda não sabe. Aí vem um livramento, porque nós dobramos nosso joelhinho e o Senhor manda a resposta do alto céu. E somos livres, somos libertos e saímos livres, sem nenhum arranhão. Por quê? Porque o nosso Deus é conosco. Aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Como é bom, né, meus irmãos, andar na presença de Deus. E nós temos, irmãos, meus amados irmãos, vida com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Nós temos que ter compromisso com quem tem compromisso com Ele. O Senhor fala assim, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se nós tivermos compromisso com Deus, nada nos atingirá, porque a palavra de Deus diz assim, lá no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, né, meus irmãos? E aqui, para não ficar muito comprido o vídeo, diz aqui, né? Ele livra e salva e faz sinais e maravilha no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. E não é diferente na nossa vida, né, meus irmãos? Que Deus livra nós do poder dos leões. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar cada vida, que Deus possa alcançar, que Deus possa derramar chuva de bênção em cada ouvinte, em cada inscrito desse canal. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo vitória, vitória, vitória. E Deus tapa a boca do leão e quebra os dentes da serpente. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Deus é fiel conosco. Amém. Amém. Eu deixo meu forte abraço a cada um e a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Um beijo, um forte abraço, um beijo no coração da sua irmã Adelina. Beijos.